a minha análise a respeito da literatura e do fazer literário, ela partiu da análise de veículos de comunicação, veículos da imprensa. O jornal Monitor Campista, que acabou sendo o meu grande corpus de análise, eu acabei me detendo a um curto período, que foi o final de 1887 e o início de 1888. Um período que corresponde à publicação do folhetim A Avó, um folhetim francês traduzido para o português no jornal Monitor Campista. Então essa foi a minha trajetória e essa foi a minha pesquisa. E aí se chama Literatura e Jornalismo, porque a presença da literatura no jornal Monitor Campista, a vida literária, porque é o texto literário, as condições de produção do texto literário no final do século XIX em Campos. Então, o principal objetivo foi assim, tentar descrever o que a gente chama na teoria, na análise do discurso literário, as condições de produção da literatura em Campos. Ou seja, a presença de textos literários, e aí os textos no jornal, e também a presença de uma vida literária. E aí a gente está pensando também em autores reconhecidos e legitimados como autores literários em Campos. E aí isso foi feito a partir, primeiro, do mapeamento de textos literários e textos que a gente chama de paraliterários. Então, por exemplo, a efeméride do nascimento ou morte de um grande escritor, o anúncio publicitário de livros literários, tudo aquilo que fala do fazer e do discurso literário, mas que não necessariamente é um texto literário. Então, eu mapeei esses textos e como eu encontrei uma riqueza muito diversa e, do ponto de vista estilístico, muito interessante da literatura no jornal Monitor Campista, eu acabei me detendo a esse curto período de tempo, de 1887 a 1888, são mais ou menos 200 edições, tamanha a riqueza desse material que é o jornal Monitor Campista e suas edições preservadas na Biblioteca Nacional através da Hemeroteca Digital. Então é um material rico que ainda tem muito a ser explorado, né? O mais relevante foi descobrir que um folhetim francês, de um autor francês, ele foi publicado no início de 1887, num dos maiores e mais populares jornais franceses, o Le Petit Journal. Ele é publicado no início de 1887, lá na França, em Paris. E quando chega setembro, ele sai aqui no jornal Monitor Campista, traduzido para o português. E aí eu busquei referências ligadas ao que a gente chama de transferências culturais França-Brasil, e eu percebi que há poucos estudos sobre essa transferência entre Campos e França. E perceber a presença deste folhetim e publicado na França e depois em Campos, num curto período de tempo, acho que ajuda a perceber a importância da cidade do ponto de vista cultural e de quanto a cidade, né, os intelectuais, os jornalistas, estavam antenados e alinhados ao pensamento intelectual e jornalístico e literário também da França na época, que de alguma forma pudesse alinhar a elite campista ao modo de vida e cultura francesa, né? Então esse é o principal, eu acho que é o principal resultado da pesquisa.